Prova discursiva, redação, TRF3, dicas gramaticais, aula 1. Olá, caríssima, tudo bem? Eu sou a professora Noeli Landarim e vou trabalhar com você técnicas, aqui diz dicas gramaticais para redação. Na verdade, eu vou passar bem rapidamente o que o edital cobra. Eu sei que você já deve ter lido. E um dos problemas maiores dos candidatos é não ler o edital, verificar exatamente o que é que eles vão cobrar e quanto vale e dados importantes que o aluno precisa saber. Então, eu sempre copio da prova discursiva, a parte do edital que nos interessa, aí eu vou passar uma estrutura de redação para te auxiliar, para explicar o que é o texto dissertativo, as partes que compõem. Aí nós vamos trabalhar com a parte gramatical, com a coesão, com a coerência, aquilo que você precisa saber sobre a construção de um texto, tudo bem? Então tá, eu vou mostrar para você aqui, olha, como eu peguei a parte do edital já mais para frente, você vai ver que o número não é número 1, o número 10 eu copiei o edital, é a parte discursiva, tudo bem? Você me acompanha na leitura? A gente vai lendo rapidinho e vai comentando. Aí você vai dizendo, eu não sabia disso, então isso é importante. Aí a gente vai acrescentando, entendeu? Então venha comigo aqui na telinha, por gentileza. Olha aí, Fundação Carlos Chagas é responsável pela prova. E lá no edital diz assim, da prova discursiva redação para o cargo de técnico judiciário. Então veja o que eles colocam. Na prova discursiva redação, o aluno, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo argumentativo. A gente já vai ver o que é. A partir de proposta única sobre assunto de interesse geral, não atrelado necessariamente ao conteúdo programático de conhecimentos específicos referido nesse presente edital. O que quer dizer? Que tem muitos concursos que eles colocam que o assunto da redação vai estar ligado ao conteúdo programático da área específica de um direito, uma situação hipotética, um caso para ser solucionado à luz da lei. Aqui não, aqui é ser texto dissertativo argumentativo de tema geral, aberto. Qualquer um pode escrever sobre ele, tá bom? Venha comigo. A prova discursiva redação tem o objetivo de avaliar a proficiência em língua portuguesa em sua modalidade escrita, considerando a capacidade de expor argumentos com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade a respeito do tema proposto, avaliando inclusive a correção gramatical segundo os critérios definidos nos itens 10.4 a 10.8 deste capítulo. Considerando que o texto constitui uma unidade, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação do que não decorre a proporcionalidade na atribuição dos pontos. Então, agora vamos ver como vai ser a correção. Esse aqui é o espelho de avaliação deles, né? O que eles vão avaliar e quanto vale. A redação vale 10, de 0 a 10. Aí eles vão avaliar o conteúdo, a estrutura e também aspectos ligados à forma da redação, que é a expressão. Tá? Então, eu quero que você entenda bem o que vale mais nessa redação. E o que eles avaliam. Para dizer, poxa, mas eu escrevi o que eles queriam e me deram tão pouco. Então, tem que prestar bem atenção exatamente nesse item. Venha comigo, vou te mostrar. Aqui, voltando. Olha, o conteúdo da redação, até 5 pontos... Aqui, ó, fundamentação e adequação dos argumentos ao tema proposto. Capacidade de análise e senso crítico, clareza, coerência na seleção de argumentos, em defesa de ponto de vista relacionado ao tema. Tá vendo? Defesa de ponto de vista. Quando ele coloca... Então, por exemplo, se eles colocarem um tema polêmico, você pode se posicionar de início e usar argumentos. Por que você acredita nesse tema, nesse teu posicionamento? Então, tem que ter fundamentação, nada de achismo. Se você for colocar que foi publicado, que houve uma estatística, tem que dizer quem publicou, quem falou, tudo que você puder citar, que fundamente a tua ideia, mais ponto vai ter a tua redação.
tá? Não fique jogando no vazio, escrevendo coisas que todo mundo já sabe. Então, o conteúdo, caríssimo, de 10 vale 5. É a metade da redação. É muito importante que você, ao desenvolver esse tema, preste atenção bem nos argumentos que vai utilizar. E fundamentar com clareza, com concisão. Concisão é o oposto da prolixidade. A concisão é a economia de palavras. Escrever unicamente o necessário para provar a tua tese. Tá? Sem desvio, sem aquele monte de palavras desnecessárias que não vão levar a nada. Então tem que ter clareza, tem que ter coesão, tem que ter coerência, a manutenção da ideia, né? Teu posicionamento tem que se manter até o final. Tudo bem? Agora, outro item importante, olha só. Veja, tem uma observação. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e ou colagem de textos e de questões apresentados na prova. Então, eu me lembro de uma passagem de um texto que o aluno colocou assim: se o brasileiro sonega impostos, é porque há motivos para isso. Ponto. E daí? Quais são os motivos? Né? Então, o incêndio havia destruído tudo. Então, há pessoas que colocam frases assim, isso chama-se abordagem tangencial, fica na tangente, não aprofunda, não explica. Se o brasileiro é corrupto, é porque tem uma história no passado, é porque há motivos para isso, ué. Que história é essa? Então, não adianta só citar, tem que justificar, entendeu? Aí vamos à frente. A estrutura vale 4 pontos, só que já foram os 9 pontos. Respeito ao gênero solicitado, progressão textual, encadeamento de ideias, articulação de frases e parágrafos, coesão textual. Caríssimo, esse item, progressão textual e encadeamento de ideias, eu tenho um método que muita gente aplica, eu trouxe essa experiência de um livro publicado por uma professora de São Paulo, já fiz com vários alunos e deu certo, que ela propõe desenvolver a redação a partir de esquema. Ela coloca um esquema e organiza o que fazer no primeiro, no segundo, enfim, nos parágrafos seguintes. Porque daí, seguindo esse esquema, você vai obedecer e vai atender esse item progressão textual. Progressão é sequência lógica dos argumentos. Isso é progressão textual. Encadeamento de ideias. Uma ideia puxa a outra. Isso é a tal da coesão. Entendeu? E respeito ao gênero solicitado. Que gênero? É para fazer uma descrição? Não. É para contar uma história narrativa? Não. É para fazer um texto dissertativo argumentativo. Você vai expressar ponto de vista. Entendeu? É isso que a banca pede. Aí, vamos mais para frente. Então, veja bem, a redação será corrigida assim, valendo 10 pontos, 5 de conteúdo, com fundamentação. Eles vão observar capacidade de análise e senso crítico. Que conhecimento você tem? Afluência verbal. Texto, frases bem escritas, com fundamentação. Não adianta ficar jogando ideias que não se fundamentam. O mesmismo todo mundo já tá cansado. Tem que colocar algo novo, algo que você puder, uma informação que vai comprovar as tuas ideias. Sempre assim. A clareza e coerência na argumentação clareza. Para você ser claro, você tem que cuidar na hora de estruturar. São frases bem feitas. Pode até fazer inversão sintática. Usar orações subordinadas, períodos compostos, mas com clareza, com começo, meio e fim. Cada período tem que ter essa sequência. E coerência é a organização das ideias. Às vezes o aluno chuta e escreve frases que não tem sentido, perdeu na coerência. Ou o aluno se posiciona favorável, por exemplo, à adoção da pena de morte e no final ele muda de posicionamento. Quer dizer, que se existe um posicionamento determinado no início da redação, esse posicionamento deve se manter e você tem que usar argumentos para comprová-lo. Entendeu? Então, cuidado da coerência a coesão está ligada à forma, a coerência ligada ao sentido, à argumentação. Então, só aí, ó, a estrutura
texto dissertativo argumentativo, cuidado com a paragrafação. Cada ideia vai num parágrafo distinto. Organização dos parágrafos, organização do conteúdo, né? Progressividade textual, a articulação de frases e a paragrafação. Tudo isso vale 4 pontos. Acredito que ficou um ponto só para descontar da parte de norma culta. Eles estão muito mais preocupados com o teu senso crítico, tua capacidade de análise, com a apresentação e bem estruturada a tua redação, do que com os erros de língua. Eles vão descontar, tem um ponto para descontar, e entra tudo que você aprendeu da gramática. Então, o peso maior está a estrutura e conteúdo. Olha o que fala sobre a expressão. Veja aqui, ó. A expressão tem um ponto. A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo e a estrutura, considerando-se desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido pelo cargo, área, especialidade, adequação do nível de linguagem adotada, produção, proposta e coerência no uso, domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e períodos, propriedade vocabular, concordância verbal e nominal, pontuação, regência, emprego de pronomes, flexão verbal nominal, uso de tempos e modos verbais, grafia e acentuação. Quer dizer, tudo que você aprende, a parte da sintaxe toda, você vai aplicar. O conhecimento gramatical você vai aplicar no texto. Certo? Cuidado com a concordância, com a regência, com a pontuação, com a ortografia. Se você tem dúvida na grafia da palavra, troque, use sinônimos, tá bom? Para tentar, pelo menos, não ter um ponto de desconto aí. E quando se diz que a avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, é assim, algumas bancas que descontam até a sombra. Errou um tio, vai descontando. Errou uma vírgula, desconta. Se a vírgula no próximo período foi do mesmo motivo, separou o sujeito do verbo, mais um ponto e vai tirando, e vai tirando. Aqui não. Eles vão verificar. Você teve erro de pontuação. Por exemplo, adjunto adverbial intercalado, você tem que colocar 2 vírgulas. Tá? Ah, mas você só colocou uma, faltou a outra. É um erro de pontuação. Lá na metade da redação, você cometeu o mesmo erro, quer dizer, o mesmo tipo de erro. O uso de vírgula isolando a adjunto adverbial. Só que essa banca, ela não vai descontar 1, 2, 3 vezes. Ela vai ver se é importante o conjunto do erro e ter um desconto só. Tá? Então, concordância do verbo haver. Haver não tem plural no sentido de existir. Mas você usou 2 vezes. Se o erro for muito importante, são até capazes de descontar mais. Mas normalmente eles não vão assim. Cada errinho um desconto. Não, se aquilo é importante para o texto, aquilo vai alterar o conteúdo, aquilo vai mudar o sentido da frase, aí sim, tá? Muito bem. Agora nós vamos ver outro dado importante que eu quero passar para você. Quando que o candidato tira nota 0? Por que foi anulada a minha redação? Professor, eu escrevi tão bem, por que me deram 0? Então, eu vou ler para você aqui bem, para você ficar bem ciente do que desconta, por que dá nota 0, tá? Vem aqui comigo. Olha, será atribuída nota 0 à prova discursiva redação que fugir à modalidade de texto solicitada ou ao tema proposto. Gente, tá bem claro. O aluno deverá desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Então, você tem que saber o que é texto dissertativo argumentativo e desenvolver esse texto. Tema proposto. Há alguns alunos muito espertinhos que preparam algumas redações e trazem meio que pronta. Sabe aquela coisa de já vou levar um rascunho mais ou menos pronto. Na cabeça, decorado, estruturas feitas. Aí chega na hora, não tem nada a ver o que ele trouxe com a proposta, com a redação. Então, quando você for analisar a proposta, normalmente a Carlos Chagas coloca assim, um texto de base, uma frase para você analisar, às vezes uma charge, às vezes 2 textos, tá? Às vezes o texto ligado à Constituição, o direito do cidadão, por exemplo, em um outro. Aí você tem que ler com bastante cuidado aquilo lá, leia a proposta para ver o que é que eles estão pedindo,
para não fugir ao tema, certo? Então, tem vários exemplos de pessoas que não conseguiram ler. Por exemplo, teve uma redação que é a importância da tecnologia na educação. Era para citar a importância da tecnologia na educação. Aí, o que os alunos fizeram? Eles, em vez de colocar a tecnologia a serviço da educação, começaram a mostrar problemas, por exemplo, nas escolas públicas do interior do Brasil, que não tem o mínimo possível, por que levar a tecnologia? Escolas que não têm carteiras, não têm professores preparados, não têm o mínimo para atender o aluno com respeito, com dignidade, para que levar a tecnologia. Muitos alunos zeraram, porque não era para falar dos problemas da educação e das escolas, é como que a tecnologia pode auxiliar na educação. Então, você tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, uma vez, o papel da mulher na sociedade, o avanço da mulher, a emancipação da mulher, a mulher ocupando postos públicos, né? Os ganhos que ela teve do século passado para cá, como era antes, como é agora. Muitos alunos falaram que o homem perdeu o emprego, que o homem assumiu o papel da mulher em casa, mas a palavra-chave não era homem, era mulher. Entendeu? Ela veio para auxiliar, para somar. Então, alunos perderam um ponto que não presta atenção na proposta. E isso, se fugir totalmente ao tema, é zero mesmo. Está escrito aqui, ó, fugir a modalidade de texto. Como que a modalidade de texto, a fuga da modalidade? Aconteceu também assim. Era para falar sobre abuso de autoridade, abuso de poder. Teve um texto sobre abuso de poder e o tema geral era esse. O que aconteceu? E cite um exemplo. Comente sobre abuso de autoridade e cite um exemplo. Aí eu me lembro que essa redação ocorreu na época em que o juiz deixou de atender, de julgar um réu porque ele não estava devidamente vestido ou calçado. Aí ele simplesmente, não, se ele não vier de terno e gravata, sapato, nós não vamos aceitar no tribunal. Quer dizer, esse abuso de poder, porque o réu era humilde. Então, aí o que aconteceu? Por que muita gente sofreu com essa redação? Porque muitos ocuparam a metade do texto para contar a história com detalhes. E a reflexão sobre o tema ficou muito pouco no final do texto. Daí tu falou, tu perguntou, ocupou a metade da redação fazendo uma narrativa. Teve aluno que zerou, por quê? Porque ele, predominou na sua redação a tipologia narrativa. E era para citar, exemplo de abuso, o guarda que cobra a propina do motorista, por exemplo, abuso de poder. Tem muitos, só para citar. Então, veja bem, quando presta atenção na proposta para não fugir, é isso aqui. Aí, ó, outro item. Vai tirar nota 0. Não atender aos critérios dispostos nos quesitos 10.4.1, 10.4, que é aquilo sobre conteúdo, estrutura e expressão, que a gente leu na página anterior. Apresentar texto sobre forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números, palavras soltas ou versos. Aí é 0. Ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado. Se a folha for assinada fora do local apropriado. Se apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a identificação do candidato. Se estiver em branco. Apresentar letra ilegível ou incompreensível. E não atender aos requisitos definidos na grade, correção, máscara de critérios pela banca examinadora. Bem, gente, aqui, ó, vou explicar por parte. Existe o caderno de redação. No caderno vem uma folha específica para rascunho. Aí, normalmente o aluno ganha uma folha avulsa para passar a limpo. Então, a folha vem já com as pautas, com as linhas. Vai até 30 linhas. Então, você tem que ler bem a observação se é para dar título, se não é para dar título. Porque, normalmente, a redação de concurso não se coloca título, mas tem umas bancas que pedem, dê um título. Ou deixa uma linha acima para colocar título. Porque se a redação é para fazer de 0 a 30 linhas, você tem que aproveitar as 30 linhas e não faz o título. Tudo bem? Aí o que vai fazer? Paragrafação. As linhas, o texto vem assim, sempre tem uma margem para lá e uma margem para cá, né?
As linhas não vão de ponta a ponta. Claro que é um quadrado onde fica o texto. O que você vai fazer? Você vai recuar 2 centímetros para fazer parágrafo. Tem que ter parágrafo. Oh, não tenho 2 centímetros, mas eu tenho 2 dedinhos. Coloca os teus 2 dedos lá. Se for muito gordo, 1. Mas o importante é ter o recuo para que o professor veja que você fez parágrafo. Entendeu? Tá, fez os parágrafos, faz a linha cheia do começo ao fim. Sempre foi consenso das bancas que a linha só é considerada para contagem quando passa do meio da folha. Tem banca que aceita uma única palavra, já é considerado linha. Mas de um modo geral, para você contar essa tem que passar do meio, senão ela não é considerada linha. Porque tem limite, a gente já vai ver. Tudo bem? Então você tem que prestar atenção. Essa folha vai ter um código de barra, vai ter algum código para identificar o candidato. Só vai ser corrigida a redação feita nesta folha. Não tem como substituir essa folha. Por isso que eu sempre digo, não entregue sem fazer rascunho. Faça um rascunho, mude o rascunho, reconstrua o texto. Só passe para a definitiva na hora que você tiver certeza que está tudo ok. Deixa uns 20 minutos para passar limpo, porque demora a passar limpo. Porque você tem que reler tudo, tem que melhorar o texto. Aí é que você vai passar aos pouquinhos, ver se está coerente, se não tem muitos erros, se não tem muitas repetições de palavra. Aí você vai fazer a própria correção para entregar o texto limpo. Ah, falando texto limpo, se você errar, nada de colocar entre parênteses. Não se usa entre parênteses para anular erro. Por favor. E se ficar borrando muito, daí eles vão descontar a rasura, porque é a apresentação do texto. O que você vai fazer? Ah, eu errei a palavra. Simplesmente passa um risco em cima da palavra. Risca a palavra e escreve a definitiva ao lado. Se você observar o erro depois que já está pronto o texto, você foi reler e descobriu uma palavra errada ou repetida, o que você faz? Se a palavra você quer corrigir, você risca e escreve em cima da palavra a forma certa, bem caprichadinho, que não demonstre rasura. E nada de colocar digo, isto é, isso não se usa mais, tá bom? Sobre a letra, aqui está dito assim, apresentar letra ilegível ou incompreensível não vai ser lido, vai ser anulada a redação. Então, pode fazer letra de forma? Claro que pode. Os professores não gostam, o professor gosta daquela manuscrita, tá? Aquela que faz a maiúscula, a O com a perna para cima, o A com a perna para baixo, o pingo no I, o corte no T, a cedilha, o tio certinho. Mas se você não usa essa letra e preferir a letra de forma, o que eles querem é legibilidade, tá? Aí faça distinção entre maiúsculas e minúsculas, porque depois de uma vírgula você não pode fazer caixa alta. Chama-se letra técnica. Bem caprichado, o professor não pode sofrer para ler, tá bom? Bem, daí eu vou mostrar aqui para você mais um item que ficou faltando do edital, vou mostrar, ó. A prova discursiva, a folha para rascunho do caderno será de preenchimento facultativo, hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela banca examinadora, a banca não corrige rascunho. Na prova discursiva, a redação deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à redação. A redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 10 pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5, no mínimo 5. Da publicação do resultado, constarão apenas os candidatos habilitados, demais serão automaticamente desligados. Ok? Agora, vou mostrar para você o que é texto dissertativo e dissertativo argumentativo. Vem aqui comigo. Ó, dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto, discorrer sobre ele. O texto dissertativo pertence ao grupo dos textos expositivos, juntamente com o texto de apresentação científica, o relatório, o texto didático, tá? Em princípio, o texto dissertativo não está preocupado com a persuasão, e sim com a transmissão de conhecimento. É um texto informativo. Já os textos argumentativos, ao contrário, têm por finalidade principal persuadir o leitor sobre o ponto de vista do autor a respeito do assunto.
Quando o texto, além de explicar, também persuade o interlocutor e modifica seu comportamento, temos um texto dissertativo argumentativo, que segue uma estrutura convencional formada por 3 partes essenciais, que são introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, caríssimo, o texto só dissertativo é quando tem aquela proposta de redação para você falar a respeito de uma lei, sabe? Uma coisa que dependa do teu conhecimento. Você não vai apresentar ponto de vista se é favorável ou contrário, se você concorda ou não. Você vai mostrar conhecimento. Já o texto argumentativo é aquele que pede para você se posicionar. Tem que ter um posicionamento e argumentos que comprovem o teu posicionamento. Entendeu? Então, por exemplo, se você é favorável, tem muitos temas polêmicos que divide, né? Por exemplo, como fazer com a questão da segurança no país, que mais? Falar sobre a justiça, e tem muitos temas polêmicos que tem por aí para você se posicionar. E eu trouxe para você aqui um esquema que eu falei da professora Branca Granati, que orienta muito bem o que fazer na redação. Lembrando que a redação tem, no mínimo, 3 parágrafos. Um para introdução, um para desenvolvimento e um para conclusão. Mas uma redação de 30 linhas, caríssimo, pode ter mais parágrafos de desenvolvimento. Tá bom? Vem aqui comigo, vou te mostrar. A introdução apresenta o assunto e o posicionamento do autor. Ao se posicionar, o autor formula uma tese ou ideia principal do texto. Quando a gente fala tese, tópico frasal, tema, significa que você lê os textos de base e formula o teu posicionamento. A introdução não desenvolve nada, não explica nada, apenas apresenta o teu posicionamento. Contextualiza uma situação, pode colocar os argumentos ali. Sabe o que eu vejo uma introdução? Por exemplo, assim, sabe quando você está caminhando lá na cidade e alguém te interpela e pergunta assim, pode responder uma pergunta, der aqui uma entrevista, uma pesquisa de opinião? Tudo bem. O que você acha da liberação da maconha? Se me perguntassem isso na rua, na hora eu levar um susto assim, tem que pensar rápido. Aí eu coloco uma frase, eu digo, vou responder assim, olha, no contexto atual, é um grave erro a liberação da maconha. Isso chama-se frase-tema. Isso se chama tópico frasal. Isso é posicionamento. Só que só isso, para uma introdução, é muito pouco. Aí o entrevistador vai perguntar, mas por que é um grave erro a liberação da maconha? Na hora, eu vou ter que dar as justificativas. Ora, com certeza vai aumentar o consumo. Outra resposta, o governo pode perder o controle sobre a droga psicotrópica. Outro argumento, as instituições de recuperação estão fracas, são falidas, não tem, o serviço público de saúde está muito ruim para atender mais essa demanda. Então, pensa que eu respondi, vai aumentar a demanda, vai aumentar o vício, né? Vai aumentar o consumo, o governo vai perder o controle da droga, não tem instituição de recuperação para atender essa demanda. Eu coloquei 3 respostas. Isso chama argumento. E isso eu apenas cito na introdução. E uma introdução não pode ter mais do que 5 linhas, porque ela não vai desenvolver nada, ela vai apenas apresentar o teu posicionamento e colocar argumentos. No corpo da redação é que você vai desenvolver essas respostas. Por que você disse na introdução que vai aumentar o consumo? Agora você vai começar o corpo da redação dizendo, segundo estatísticas publicadas pela Folha tal, jornal tal, onde houve liberação da maconha, por exemplo, cita tudo que se sabe. Isso chama-se fundamentação. Tá? Aí vai ocupar umas 3, 4, 5 linhas para esse parágrafo. Além disso, daí você fala, além disso, daí você... o governo vai perder o controle sobre a droga, que você colocou na introdução, aí você vai explicar como que o governo vai perder o controle sobre a droga. Outro também, você pode dizer, daí você vai acrescentando, né? Outro fato é
são as nossas instituições de recuperação de mais viciados que estão assim, assim, assim. Então, se mais um parágrafo, só se muda de parágrafo quando muda de ponto de vista. Se você pensar, 5 linhas para introdução, aí mais ou menos umas 20 linhas para corpo do texto, e mais umas 5 linhas para fechar, porque fechamento de texto não é para fazer nova redação, é para concluir, aí é mais 5 linhas. É isso que diz aqui, ó. Desenvolvimento formado pelos parágrafos que fundamentam a tese. Normalmente, em cada parágrafo é apresentado e desenvolvido um argumento em cada parágrafo. Cada um deles pode estabelecer relações de causa e efeito, comparações entre situações, épocas, lugares e a conclusão que geralmente retoma a tese. É como eu dissesse, pelos dados expostos, a droga não deve ser liberada. Porque eu disse por que é um grave erro, expliquei por que para concluir o fecho. Conclusão é fechamento, a droga não deve ser liberada. Aí, ó, veja. Sintetizando as ideias gerais ou propondo soluções para o problema discutido. Mas, raramente, a conclusão pode vir de forma de interrogação ou representada por elemento surpresa. No caso, a interrogação é meramente retórica e deve já ter sido respondida pelo texto. Quando você faz uma pergunta, não é porque o professor tem que pensar para responder. É uma pergunta para se pensar apenas. Sabe aquela pergunta assim, um elemento surpresa? Depois que você questionou tudo, certamente ela já foi discutida no texto. Agora, como eu falei, eu quero te mostrar essa proposta, sugestão de produção de texto com base em esquema. Essa professora propõe já para um aluno que não sabe cumprir aquela progressividade que se perde no texto, ela já amarra a redação explicando como que se pode montar teu texto. É uma sugestão. Veja, ela coloca assim, esquema base de dissertação. No primeiro parágrafo, que é a introdução, você coloca um tema que é o teu posicionamento, aquela frase, é um grave erro a liberação da maconha. Mais argumento 1, argumento 2. No corpo da redação, você vai desenvolver cada argumento, tá? Isso aqui é o desenvolvimento. Tá? E aqui, ó, no 5º parágrafo, expressão inicial, em suma e última análise, reafirmação do tema e observação final. Isso aqui é uma conclusão. Então, ela propôs um tema aqui, ó. A qualidade de vida nas regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da zona urbana. Quando ela propôs essa aqui, ela imaginou, não, eu vou ter que provar que viver no campo é mais saudável que viver na cidade. Então, ela criou esse tema que eu falo, gente, não é tema dado pela banca. Você lê o texto de base, lê a proposta e cria a tua frase. Chama-se tópico frasal tema. Daí, isso eu faço no rascunho que está aqui, esse exemplo. Tenho a proposta da redação. Eu penso, já tenho meu posicionamento. Lá no canto, no rascunho, eu escrevo uma frase de posicionamento e já enumero quais são os argumentos que eu vou comprovar a minha verdade. Aí, esse 1, 2 e 3 são os argumentos que eu vou usar. Assim, ó. Eu faço a pergunta por que é o tema? Que a qualidade de vida é, em alguns aspectos, superior da zona urbana. Porque no campo inexiste agitação das metrópoles. Há a possibilidade de se obter alimentos adequados. E as pessoas dispõem de tempo para estabelecer relações humanas mais profundas. Caríssimo, se eu pensar dessas 3 respostas, que elas estão justificando o meu tema, se eu somar essas frases, eu coloquei assim, no campo inexiste agitação das metrópoles, ponto. Isso é um argumento. Só uma frase, completa a frase. Outro argumento, há a possibilidade de se obter alimentos adequados. É outra frase completa, é outro argumento. Mas eu não estou explicando porquê nem como, só estou colocando argumentos, que são frases prontas. Certo? Daí, o que a professora Branca coloca no seu esquema? Que a introdução vai ser uma soma desse tema que eu criei,
e mais os 3 argumentos usando uma coesão. Se eu somar os 3 argumentos que eu coloquei no meu rascunho com a frase tema, eu tenho introdução da redação. Isso que é introdução. E isso não vai levar mais do que 5 linhas. Quer ver? Veja como vai ficar o texto definitivo. Veja aqui, ó. Agora texto definitivo. E de conhecimento geral que, agora entra aqui o tema. Lembra que nós fizemos? A qualidade de vida nas regiões rurais é em alguns aspectos superior da zona urbana. Tá, até aqui é o tema. Agora, por quê? No campo inexiste agitação das grandes metrópoles. Isso aqui, ó, é o primeiro argumento. Vírgula, há maiores possibilidades de obter alimentos adequados. Aqui, alimentos, esse aqui é o segundo argumento. E, além do mais, as pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas mais profundas e duradouras. Esse aqui, ó, é o terceiro argumento. Então, isso aqui faz a introdução. Tá? Mais ou menos 5 linhas. Tá, agora aqui, esse é o primeiro parágrafo. Agora nós vamos ao segundo parágrafo. Só que a gente vai desenvolver o primeiro argumento. Tá? O segundo parágrafo é o que diz aqui, ó. O segundo parágrafo é desenvolvimento do argumento 1. Do argumento 1. O que era o argumento 1? Inexiste agitação das metrópoles. Então, ninguém desconhece que o ritmo de trabalho de uma metrópole é intenso. O espírito de concorrência, a busca de se obter uma melhor colocação profissional, enfim, a conquista de novos espaços, lança o habitante urbano em meio a um turbilhão de constantes solicitações. Esse ritmo excessivamente intenso torna a vida bastante agitada, ao contrário do que se poderia dizer sobre a vida dos moradores da zona rural. Tá vendo? Então, 1, 2, 3, 4 e 5 linhas, a pessoa enumerou os problemas da metrópole, o ritmo de trabalho intenso, o espírito de concorrência, tudo isso não existe. Esse ritmo excessivo torna a vida bastante agitada, ao contrário do que se poderia dizer sobre a vida dos moradores da zona rural. Então, o segundo parágrafo da redação é que vai começar a desenvolver o que foi citado na introdução, que são os argumentos. Tudo que eu cito na introdução tem que desenvolver depois, para que ela tenha sequência lógica, progressividade. Agora nós vamos para o terceiro parágrafo e segundo argumento. O segundo argumento vai falar dos alimentos saudáveis. Vem aqui comigo. Olha aqui, ó. Além disso, veja que além do que foi citado anteriormente, isso aqui chama-se coesão. É importante ter no início da redação. Nas áreas campestres, a maior quantidade de alimentos saudáveis. Em contrapartida, o homem da cidade costuma receber gêneros alimentícios colhidos antes do tempo de maturação, para garantir maior durabilidade durante o período de transporte e comercialização. Nós temos um terceiro parágrafo e o segundo argumento. Agora vamos para o quarto parágrafo, terceiro. O quarto parágrafo é esse aqui, ó. Quarto parágrafo, terceiro argumento. Ainda convém lembrar, olha aqui, ó, isso está ligado ao anterior. A maneira como as pessoas se relacionam nas zonas rurais. Ela difere da convivência habitual estabelecida pelos habitantes metropolitanos. Os moradores das grandes cidades, pelos fatores já expostos, de pouco tempo dispõem para alimentar relações humanas mais profundas. Aí aqui é o quinto e último parágrafo, que é o parágrafo da conclusão, que tem, por isso tudo, gente, a expressão inicial. Entendemos que a zona rural propicia a seus habitantes maiores possibilidades de se viver com tranquilidade. Isso aqui, gente, é o quê?
você está reafirmando o tema. Só nos resta esperar que as dificuldades que afligem os habitantes metropolitanos não venham a se agravar com o passar do tempo. Então, caríssimo, esse é o tipo da redação com progressividade. Ah, mas é tão medíocre, professora. Ó, é uma sugestão para você contemplar aquele edital. Porque ela tem uma introdução que apresenta o tema, ela tem o desenvolvimento dos argumentos numa sequência lógica, com coesão e coerência, e ela tem uma finalização curta. Os parágrafos de introdução e conclusão são mais curtos, pela sua característica. Conclusão é fechamento, não é para fazer 10 linhas de conclusão. Quando o professor vai corrigir uma redação, pega um texto cuja introdução venha do começo até a metade da folha, ele não corrige, porque ele já viu que o aluno desconhece a estrutura da redação, não corrige. Ixi, que ele não sabe nem a estrutura da redação, já começa ali desclassificando. Então, esse é um exemplo. Você pode escrever de outro, mas é uma saída. Tá bom, caríssimo? Eu falei demais, passei do meu tempo. Grande abraço e até a próxima.